Boa tarde, meninos do 7º ano. Estou aqui trazendo o roteiro de aula para vocês, na nossa segunda aula online, e vou começar mostrando o roteiro. Esse roteiro fica sempre abaixo do vídeo, na pasta de ciências que vocês vão abrir. É importante vocês lerem esse roteiro para saberem exatamente aquilo que é necessário realizar para que a sua aula seja cumprida, né? Seja feita da melhor forma possível. Hoje nós vamos trabalhar unidades 3 e 4. Unidade 3 fala das relações dos seres vivos, unidade 4 dos ciclos biogeoquímicos e o meio ambiente. E aí, depois que você organizar o seu ambiente para estudar com o livro, caderno, lápis, a caneta, o marca-texto, você vai começar a nossa aula pela unidade 3, que vai falar das relações dos seres vivos, acompanhando a minha apresentação, que é essa que você está assistindo agora. Em seguida, você vai para a unidade 4, e aí na unidade 4 eu deixei alguns vídeos para vocês poderem assistir referentes a essa unidade. Esses vídeos estão aqui embaixo, olha. Vem aqui nos anexos, ciclo do carbono, da água, do oxigênio, nitrogênio e fósforo, e aqui um vídeo falando sobre rotação de culturas. Esses anexos você vai assistir, vai fazer a leitura da unidade. Aqui vem a apresentação sobre a unidade 3 sem as minhas explicações, só os slides. E aí depois que você assistir todo esse material, você vai para as tarefas de casa. De casa todos estamos, né? Mas as tarefas necessárias para vocês apresentarem até quinta-feira. Unidade 3 são essas 3 páginas, e da unidade 4 tem 2 páginas e mais 2 atividades no caderno. Resumo falando da importância dos ciclos biogeoquímicos e umas perguntas. Aqui tem 3 perguntas sobre a rotação de culturas. Então, meninos, nós vamos começar agora falando sobre a apresentação, né? Mostrando essa apresentação sobre as relações entre os seres vivos, ok? Vamos lá então começar. Para falar das relações dos seres vivos, a gente primeiro precisa entender o quê? Sobre como são essas interações. Essas interações, ou seja, essas relações entre os seres vivos, elas podem ser de 2 tipos. Elas podem ser entre seres da mesma espécie ou entre seres de espécies diferentes. Se for entre seres da mesma espécie, a gente chama elas de intraespecíficas, tá? Porque intra significa dentro, então é dentro da espécie. E se for entre seres de espécies diferentes, aí a gente chama de interespecíficas, porque inter é entre espécies diferentes. Além disso, a gente também pode classificar essas relações, sendo elas intraespecíficas ou interespecíficas, como positivas ou harmônicas, ou negativas, que a gente também pode chamar de desarmônicas. As relações ecológicas harmônicas, elas beneficiam quem? Ou os seres todos que estão participando da relação, ou pelo menos um desses seres. E as relações desarmônicas, elas vão provocar prejuízo para pelo menos um dos indivíduos. Tudo bem, meninos? Até aí? Vamos lá, então, começar a visualização dessas relações. Nós vamos começar falando das relações harmônicas intraespecíficas, ou seja, entre seres da mesma espécie, e harmônicas porque vão trazer benefícios. Vamos lá. Essas relações harmônicas entre seres da mesma espécie podem ser de 2 tipos: sociedades ou colônias. Como que elas são? Na sociedade, essa é uma relação em que existe divisão de trabalho entre esses seres da mesma espécie. Para quê?
para que esses seres tenham proteção, alimentos disponíveis, para que a vida seja mais eficaz entre esses seres. Eles vão trabalhar então em conjunto. E uma informação muito importante é que esses seres não estão unidos fisicamente, eles não estão anatomicamente unidos, ou seja, eles podem viver isolados. Mas essa vida em sociedade ela vai ser muito mais vantajosa. Então é muito melhor viver em sociedade do que de forma isolada. Exemplos que nós temos: vespas, cupins, abelhas e seres humanos. Aqui na imagem, nós temos o exemplo das formigas, tá? Que vivem em sociedade, e o exemplo das abelhas, ok? E falando dos seres que vivem em colônia, como é que eles são? Também da mesma espécie, e eles estão unidos fisicamente, é o que vai diferenciar da sociedade. Enquanto na sociedade eles não estão unidos fisicamente, na colônia eles estão. Então fica parecendo muitas vezes que a gente está vendo um único organismo, mas na verdade são diversos organismos que estão associados. Nessa relação também pode acontecer a divisão de tarefas para melhor benefício dos seres, e aí nós temos como exemplos corais, caravelas, esponjas do mar. Aqui no exemplo nós temos nessa imagem maior os corais e aqui na imagem menor a caravela. Aqui a caravela ela se assemelha muito à água-viva, mas a água-viva é um único ser. Aqui nós temos esse indivíduo que é o flutuador e os indivíduos que vão fazer esse processo de proteção da colônia, de captura de alimentos, ok? Então, relações harmônicas, porque trazem benefícios, intraespecíficas, porque acontecem entre seres da mesma espécie. Partindo agora para relações desarmônicas. Desarmônicas porque existe prejuízo, e se é intraespecífica, prejuízo entre seres da mesma espécie. Novamente, nós temos dois tipos dessa relação: o canibalismo e a competição intraespecífica. No canibalismo, o indivíduo vai matar e devorar o outro da mesma espécie. Esse indivíduo que mata o outro da mesma espécie, ele é chamado de canibal. Um exemplo clássico são fêmeas, como a fêmea do louva-a-Deus, da aranha viúva negra, que vão se alimentar dos machos logo após o acasalamento. Provavelmente porque vai ser necessário maior necessidade de reserva de alimentos para poder nutrir esses filhotes que estão se desenvolvendo. Então a gente tem aqui como exemplo de canibalismo, na imagem maior, a aranha viúva negra, e nas imagens menores, os escorpiões, que também praticam essa relação, e o louva-a-Deus. Aqui a gente tem inclusive o louva-a-Deus que se alimentou já de uma parte de outro da mesma espécie. O que a gente precisa entender é que qualquer ser de qualquer espécie pode praticar o canibalismo, só que em algumas espécies isso é mais frequente. Em outras espécies, só se houver uma necessidade extrema. Por exemplo, hienas. As hienas são comensais, porque elas ficam na espreita dos animais que são carnívoros, que vão caçadores, que vão matar e se alimentar das suas presas, e que depois vão embora. E aí a hiena vai lá e come os restos desse animal que está morto. Mas, em caso extremo, a hiena pode matar outra da mesma espécie para se alimentar. E a competição intraespecífica? Aqui a gente não pode esquecer, quando falar de competição, que a gente vai ter que definir se essa competição é intra ou interespecífica. Por quê? Porque nós temos dos dois tipos. Nós temos competição entre seres da mesma espécie
e temos competição entre seres de espécies diferentes. É o que está dizendo aqui, olha, acontece praticamente entre todas as populações de seres vivos. A disputa, ela vai ser por diversos motivos. Ela pode ser por espaço, por alimento, por água, por luz, por parceiros sexuais ou por qualquer outro fator necessário à sobrevivência e manutenção dessa espécie. As competições mais comuns são por disputas de território. E aí, como exemplo, a gente tem plantas competindo umas com as outras por água, por luminosidade, por nutrientes, ou animais que vão estar, por exemplo, disputando território, disputando parceiros sexuais, disputando também alimentos. Então, vamos lá ver os exemplos. Aí a gente tem aqui exemplos de competição entre seres da mesma espécie e aqui a gente não tem a determinação do que esses seres estão disputando, mas sabemos que eles podem disputar alimento, podem disputar território, podem disputar parceiros sexuais, tá? Então, são 3 exemplos aqui desse momento da competição intraespecífica acontecendo. Continuando, nós vamos agora para as relações interespecíficas, que são entre seres de espécies diferentes. E vamos começar com as relações harmônicas, ou seja, em que pelo menos um dos seres das diferentes espécies está se beneficiando. Nessas, a gente vai começar falando sobre o mutualismo. O mutualismo ele pode ser obrigatório ou facultativo. Nós vamos primeiro falar do mutualismo obrigatório, que também é conhecido por simbiose. Essa é uma relação, então, entre seres de espécies diferentes, por isso interespecífica, aonde ambos os seres se beneficiam. Então, os 2 seres que participam da relação são beneficiados com a mesma. Essa relação ela é obrigatória. Por que obrigatória? Isso significa que esses seres, se eles estiverem separados, eles provavelmente não conseguem sobreviver, ou a sobrevivência vai ser muito difícil. Exemplo, nós temos líquens, que é a associação entre algas e fungos, micorrizas, que é a associação entre fungos e raízes de plantas. Temos também bacteriorrizas, que é a associação entre bactérias e raízes de plantas. Cupins e protozoários, um protozoário chamado triconinfa, que vive dentro do intestino do cupim. E aqui a gente tem uma relação entre 2 seres que eles não estão unidos, mas um depende totalmente do outro. O tucano-toco e uma árvore chamada manduvi. Como é essa dependência? O tucano-toco, ele se alimenta preferencialmente da semente dessa árvore manduvi. E ele é o único animal que consegue quebrar essa semente. Como esse animal consegue quebrar essa semente, o que ele vai fazer? Ele vai permitir que essa árvore vá continuar germinando, continuar gerando descendentes. Então, se o tucano-toco deixa de existir, provavelmente o manduvi também deixará de existir. Outro exemplo de mutualismo que nós falamos lá quando citamos os exemplos, o cupim e a triconinfa, que é o protozoário que vive dentro do intestino do cupim. O cupim ele não consegue digerir a celulose, porque nenhum animal consegue digerir celulose. Mas a triconinfa é um protozoário que possui uma enzima que digere a celulose. Como o cupim se alimenta de madeira, a triconinfa auxilia esse cupim na digestão. E qual é o benefício do protozoário para o cupim? Tem abrigo e também consegue se alimentar. Aqui a gente tem um exemplo
dos líquens, que é a associação entre alga e fungos. Quando a gente olha, a gente nem sabe muito bem o que é alga, o que é fungo, né? A parte das algas é a parte mais esverdeada e os fungos a parte mais esbranquiçada. E aqui na imagem maior, a gente tem as bacteriorrizas, que é a associação entre bactérias, que são essas bolinhas, e as raízes de plantas. Vamos lá, então, continuando. Próxima relação entre seres de espécies diferentes e que é harmônica é o mutualismo facultativo, que a gente também pode chamar de protocooperação. Essa relação, ambos também se beneficiam. Qual vai ser a diferença para o mutualismo obrigatório? Eles não são obrigados a viver juntos. Então, enquanto no mutualismo obrigatório ou simbiose, os seres são obrigados a viver juntos, no mutualismo facultativo não existe essa necessidade. Eles podem muito bem viver separados, porque outros seres vivos vão participar de alguma forma, auxiliando a esses seres. Então, temos aqui alguns exemplos. O pássaro anu e certos mamíferos, como o boi, o búfalo e o rinoceronte, o jacaré e o pássaro palito, o peixe palhaço e a anêmona do mar, pássaros e insetos polinizadores com flores e a anêmona com caranguejo. Vamos visualizar então. Aqui na imagem maior, uma ave que é polinizadora com a flor. Então, essa ave polinizando, essa flor ela garante a manutenção da espécie da flor e ela também obtém alimento. Aqui o pássaro, o anu com os mamíferos. Esse pássaro ele se alimenta do carrapato, dos carrapatos que estão sobre os mamíferos. Então ele consegue alimento e os mamíferos se livram dos parasitas, que são os carrapatos. O peixe palhaço e a anêmona do mar. Antigamente essa relação era vista como comensalismo. Acreditava-se que o peixe palhaço era um comensal, ele conseguia abrigo na anêmona do mar, mas hoje em dia se sabe que não só o peixe palhaço se beneficia conseguindo o abrigo, mas essa ida e volta dele faz com que haja movimentação de água também dentro da anêmona, facilitando a anêmona de conseguir o seu próprio alimento, já que é um animal que vive fixo a um substrato. Então, essa movimentação da água vai facilitar a anêmona de conseguir se alimentar também. Por isso, é uma relação de protocooperação. Aqui nós temos o jacaré com o peixe palito, aonde o peixe palito retira os restos de alimento que está lá entre os dentes do jacaré, né? E o jacaré se livra assim de bactérias que podem surgir na boca. E o último exemplo que nós temos aqui são entre o caranguejo e a anêmona do mar. Aqui o caranguejo está dentro de uma concha, ou seja, algum animal deixou essa concha e o caranguejo entrou e ele carrega essa concha e a anêmona está fixa nessa concha, protegendo o caranguejo do quê? Dos seus predadores. Por quê? Porque a anêmona tem esses tentáculos que possuem uma substância que queima. Em compensação, como o caranguejo se desloca, isso facilita a anêmona de conseguir encontrar alimento, já que a anêmona é um animal que vive preso em substratos, preso em superfícies. Meninos, vamos lá. Próxima relação entre espécies diferentes e harmônica, comensalismo. O comensalismo, a gente só vai ter uma espécie sendo beneficiada. E a outra, ela não é beneficiada, mas ela também não é prejudicada. Ou seja, uma relação que a gente pode dizer que é indiferente. Ela é benéfica para o comensal e indiferente para outra espécie, tá? E é uma relação que envolve alimentação. Por que que a gente precisa entender isso? Porque nós temos mais outras duas relações, está escrito aqui, ó, inquilinismo e epifitismo, que também são relações
onde só uma espécie é beneficiada. Só que enquanto o comensalismo é uma relação que envolve a alimentação, o inquilinismo e o epifitismo, que nós vamos ver em seguida, envolvem abrigo. Então, comensalismo, somente uma espécie é beneficiada, que é a espécie comensal. A outra espécie ela não se beneficia, mas ela também não sofre prejuízos. E a gente tem como exemplos o tubarão e o peixe-piloto, o tubarão e a rêmora, a tartaruga e a rêmora, os leões e as hienas, animais carnívoros e abutres, seres humanos e urubus. Vamos lá. Aqui na imagem maior a gente tem o tubarão e o peixe-piloto, que é um peixe que fica acompanhando o tubarão para onde ele vai. E aí, com isso, esse peixe ele consegue se alimentar dos restos deixados por esse tubarão. Aqui nós temos a rêmora. A rêmora ela também tem uma relação com o tubarão e ela se prende através dessa ventosa. Ela se prende ao corpo do tubarão, fazendo o mesmo processo do peixe-piloto. Com isso, ela vai se alimentar dos restos que o tubarão deixa. Aqui a gente tem as tartarugas com peixes que são chamados caroneiros, porque é como se eles ficassem indo na carona das tartarugas também para poderem se alimentar. Aqui embaixo, a relação entre abutres e mamíferos. O mamífero caçou, se alimentou e deixou os restos. Aí o abutre vem para comer os restos deixados por esse animal que já foi embora. Da mesma forma, as hienas com os leões. O leão caça, mata e devora sua presa e os restos que ele deixa, a hiena, que é um animal comensal, chega e vai comer esses restos, ok? Então, comensalismo entre espécies diferentes, harmônica, porque só a espécie comensal se beneficia. E, como eu falei, nós temos outras duas relações que somente uma espécie se beneficia, e essas relações elas não são de alimentação, não envolvem alimentação, mas envolvem abrigo, envolvem moradia. Qual vai ser a diferença, então? No inquilinismo, está relacionado ao abrigo. A espécie que consegue o abrigo é chamada inquilina, é a que consegue moradia, então ela é beneficiada. E a espécie que está cedendo a moradia não sofre nenhum prejuízo, mas também não é beneficiada, ou seja, é indiferente. E ela acontece entre animais, como, por exemplo, o pepino do mar e o peixe-agulha. E o epifitismo também é uma relação de abrigo, mas entre plantas. Essas plantas, elas são denominadas epífitas. Então, no inquilinismo, o animal é o inquilino. E no epifitismo, a planta é epífita. Ela vai crescer sobre árvores, mas sem prejudicá-las. Exemplo de plantas epífitas: orquídeas e bromélias que crescem sobre as árvores. Aqui na imagem maior a gente tem as bromélias crescendo aqui sobre a árvore. Aqui na imagem menor, as orquídeas também sobre as árvores. Qual é o benefício dessas epífitas? Elas ficam mais altas e conseguem com maior facilidade absorver os raios solares para poderem fazer a fotossíntese. E aqui a gente tem nessa imagem o inquilinismo. O pepino do mar, que é esse animal aqui que parece um pepino comestível, e o peixe-agulha, que quando está em perigo, ele entra pelo orifício no intestino do pepino do mar. E aí fica lá escondido. Quando esse perigo acaba, o peixe-agulha sai de dentro do pepino do mar, ok? Vamos lá. A próxima relação agora, meninos, é relação desarmônica. Vamos ver então quais são as relações entre seres de espécies diferentes e que são desarmônicas, ou seja, pelo menos uma espécie sofre prejuízos. Às vezes as duas são prejudicadas, mas pelo menos uma
com certeza será prejudicada. Vamos começar pelo parasitismo e competição interespecífica. Parasitismo são seres de espécies diferentes. O que vive às custas é o parasita e quem vai guardar esse parasita, quem vai manter esse parasita é o hospedeiro. O prejudicado vai ser o hospedeiro e o parasita vai se beneficiar como? Conseguindo alimento. São dois tipos de parasitas. Ou esses parasitas estão por fora do corpo do animal ou do ser vivo, porque a gente também tem plantas que são parasitas, e aí esses seres são chamados de ectoparasitas. Ecto significa fora, então é o parasita que está fora do ser vivo, do outro ser vivo, né, do hospedeiro. São os piolhos, carrapatos, sanguessugas e pulgas, por exemplo. E os endoparasitas, endo significa dentro, então é o parasita que está dentro do hospedeiro. Exemplo, as tênias, as lombrigas e os esquistossomos. Esses, tanto endoparasitas quanto os ectoparasitas, gente, eles não têm a intenção de matar, mas geralmente levam o indivíduo, causam doenças, a ficarem doentes e podem levar à morte, mas não é a intenção. Por quê? Porque se esse ser morre, o parasita, se o hospedeiro morre, o parasita perde o seu alimento e vai ter que procurar outro hospedeiro. Então, aqui na imagem maior, a gente tem um exemplo de parasitismo, que é o cipó-chumbo. Ele fica sobre outras plantas e ele vai fazer o quê? Vai sugar a seiva dessas outras plantas. É um vegetal que nem faz fotossíntese, por isso que ele é amarelado. Tá? Ele vai sugar a seiva já elaborada pela outra planta. A gente tem uma outra planta chamada erva de passarinho que ela suga a seiva bruta. Por quê? Porque ela faz fotossíntese, mas ela suga água e sais minerais do vegetal sobre o qual ela está. Então, da mesma forma, ela vai prejudicar esse hospedeiro. Aqui a gente tem um outro exemplo de parasita, que são esses insetos aqui, chamados pulgões, parasitando o vegetal. O pulgão é um parasita que se alimenta da seiva dos vegetais. E essa joaninha? É uma outra relação ecológica. A joaninha com o pulgão, a joaninha come o pulgão. Então, é uma relação de predatismo ou predação. Ela mata e se alimenta do pulgão. Mas falando de parasitismo, é o pulgão com o vegetal. Outra relação, e aí esses são ectoparasitas, porque estão fora do corpo do vegetal. Outro ectoparasita, o carrapato, aqui sobre o pelo do cachorro. Aqui a gente tem uma outra relação de parasitismo, que é um ectoparasita também. É um animal chamado sanguessuga, que ele vai sugar o sangue de mamíferos, tá? E endoparasitas, temos aqui dois exemplos. A lombriga, que é um animal conhecido cientificamente como ascaris, causa uma doença chamada lombriga ou ascaridíase, é causada pela ingestão de água ou alimentos contaminados, e a tênia, também conhecida por solitária, que causa a ateníase, quando nós comemos a carne de boi ou a carne de porco contaminadas. A outra relação é a competição interespecífica. Lembra que a gente já viu a intraespecífica? Essa é interespecífica. Por quê? Entre animais de espécies diferentes. E o que esses animais disputam? Os mesmos recursos no ambiente onde eles estão. E esses recursos, eles não são suficientes para todos. Exemplo aqui, nós temos dois animais diferentes, espécies diferentes, disputando alimento, porque provavelmente nesse ambiente não tem alimento disponível para todos, ok?
A próxima relação, também desarmônica e entre espécies diferentes, é uma relação chamada herbivoria ou herbivorismo, aonde nós temos a relação entre plantas e animais. Partes de uma planta viva vão servir de alimento para um animal. Então, é uma relação desarmônica, porque a planta está se prejudicando e o animal se beneficia porque consegue alimento. E o predatismo ou predação? Aí, nesse caso, nós temos um ser que é chamado predador, um animal que vai atacar, matar e comer a sua presa, que é o ser da outra espécie, tá? Então, vamos lá visualizar os exemplos. Aqui na imagem maior, herbivoria ou herbivorismo, um mamífero se alimentando de vegetal. Aqui, um inseto se alimentando de vegetal, então também chamamos de herbivoria. Aqui, outro mamífero se alimentando de vegetal. Então, nesse caso, em todos esses casos, os vegetais são prejudicados. E predação ou predatismo, aonde o predador caça, ataca, mata e come a sua presa. Aí a gente tem aqui 3 momentos de predação, né? 2 momentos aonde o predador está caçando, está atacando a sua presa, e um momento aonde o predador está comendo a sua presa, ok? Meninos, espero que até aí esteja tudo entendido. Vamos lá. Agora nós vamos ver os mecanismos de defesa que existem na natureza. O que são mecanismos de defesa? Estratégias que os animais vão usar ou para se defender ou para ficar à espreita da sua caça, para poderem atacar a sua presa. Primeira estratégia se chama mimetismo. É uma estratégia em que uma espécie tem forma e cor semelhantes às de outra espécie, como mecanismo de defesa. Por exemplo, uma borboleta que não tem um sabor desagradável, ela se mimetiza no padrão de uma outra borboleta que tem um sabor desagradável. Qual é o benefício dessa borboleta que sofreu esse mimetismo? Ela consegue fugir dos seus predadores. Por quê? Porque o sabor desagradável, ele chama a atenção. Ou porque tem substância tóxica e aí causa algum mal ao predador. E aí o predador evita aquela determinada presa. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Da borboleta que eu falei, olha, elas não são totalmente idênticas. Aí é uma borboleta chamada vice-rei e a outra monarca, onde uma tem um sabor desagradável e a outra não. Como elas se assemelham, né, por conta do mimetismo, a que não tem o sabor desagradável consegue fugir com facilidade dos seus predadores. A mesma coisa a cobra, cobra coral falsa e cobra coral verdadeira. A cobra coral falsa não tem peçonha e a verdadeira tem, mas a cobra coral falsa, se mimetizando, ela consegue também caçar com maior facilidade e escapar dos seus predadores. Por quê? Porque a cobra coral verdadeira possui essa peçonha, né? Que é um veneno inoculado nas suas presas. Aqui a gente tem um outro tipo de mimetismo, onde parece que a gente está vendo uma formiga, mas na verdade isso é uma aranha. E aí quando a aranha se mimetiza na formiga, ela consegue caçar esses insetos. Como é que eu sei que é uma aranha? Porque tem 4 pares de patas e diversos olhos. As formigas têm somente 3 pares de patas e 1 par somente de olhos. Mas a aranha, dessa forma, consegue se infiltrar lá com as formigas e se alimentar das mesmas. Outro exemplo de mimetismo, borboleta que tem uma parte da asa onde parecem olhos de coruja. E aí, quando ela para com essas asas mais unidas ou junto com outra borboleta, fica a impressão de que você está vendo uma coruja. E aí, com isso, ela também escapa dos seus predadores.
A gente tem aqui um outro exemplo com uma planta, aqui é uma orquídea, e essa orquídea, ela tem essa aparência, que é a aparência de uma fêmea de abelha. E aí, com isso, ela atrai o zangão, ela atrai o macho de que forma ela vai se beneficiar? Causando, assim, a polinização, porque aí o macho vai polinizar essa flor, por conta de ser atraído, já que ela tem uma aparência de uma fêmea de abelha. E por último, aqui na imagem maior, uma lagarta. Essa lagarta, quando ela se sente ameaçada, ela incha uma região do seu corpo que fica parecendo a cabeça de uma serpente. E aí, com isso, ela também consegue se defender. Próximo mecanismo de defesa se chama camuflagem. É também uma estratégia, só que nessa estratégia o organismo ele se disfarça no ambiente em que ele vive. Então, como é esse processo? Através da coloração ou pela forma de cobertura que o animal possui, o pelo desse animal, ou a escama, ou a pele desse animal. Então, o ser ele consegue se disfarçar no ambiente. Um exemplo, o veado é um exemplo dessa camuflagem, porque no local onde os veados vivem, ele consegue se disfarçar em meio às folhagens. Por quê? Por causa da cor desse animal, ele tem a coloração amarronzada com pintas escuras. Qual é a finalidade, então, da camuflagem? Esconder e proteger o animal dos seus predadores, ou ainda ficar à espreita de sua presa, para ficar ali disfarçado e a presa se aproximar sem cuidados e aí esse predador conseguir caçá-la. Esse processo ele é muito significativo, ele vai ser sempre relacionado à anatomia, ao formato e ao funcionamento e comportamento dos predadores e das presas, para que esse processo possa acontecer. Vamos ver aqui alguns exemplos. Olha, na imagem maior, procurem aí, né, o animal. A gente tem aqui um animal que fica muito parecido com um tronco de árvore. Então, ele consegue tanto caçar, né, os insetos, como escapar dos seus predadores. Aqui a gente tem um outro exemplo de uma serpente que está no meio da areia e ela tem uma coloração muito semelhante. Um exemplo aqui de uma aranha, essa aranha chama aranha lobo do deserto. Ela vive em regiões de deserto e ela consegue também se disfarçar com a areia por conta da sua coloração. Temos aqui um inseto chamado bicho-pau, porque ele parece os galhos, né, o graveto lá da planta. Um outro exemplo aqui, um sapo disfarçado no solo onde ele vive, e aí ele consegue também escapar da sua presa ou ficar à espreita, escapar do seu predador ou ficar à espreita da sua presa. Aqui uma mariposa também disfarçada num tronco de árvore. E a gente tem, como falei da coloração, né, que a gente leu lá, um urso polar. Imagina um urso polar que não fosse branco. Ele teria muita dificuldade para conseguir caçar. Ele só tem essa possibilidade porque ele tem a coloração do lugar onde ele vive. E aqui a gente tem o leão, que vive na savana, então a coloração dele também é similar à região aonde ele vive. Continuando nos mecanismos de defesa, a gente tem aqui o último mecanismo, que é conhecido por aposematismo. Aposematismo se chama coloração de advertência, ou seja, é uma forma do ser vivo prevenir, avisar que é uma espécie venenosa ou que é uma espécie que tem substância tóxica poderosa e que pode causar algum mal
a quem se alimentar dele. Então, essa coloração ela serve como aviso e pode fornecer proteção contra os predadores, que por instinto vão evitar essas presas que tenham cores vibrantes, ou já se alimentaram, né, já se utilizaram de alguns seres com essas cores vibrantes e aprenderam pela experiência que aquele sabor era desagradável, tá? Então vamos lá nos exemplos. Olha lá, um gafanhoto bem colorido. Aqui a gente tem uma lagarta, também chamando bastante atenção, porque tem substâncias tóxicas. Geralmente, quanto mais colorido for um animal, mais perigoso ele é. Aqui a gente tem, vamos ver, algumas rãs com uma coloração bem chamativa. Aqui temos outra rã, e essa coloração bem chamativa é uma advertência de que elas possuem veneno sobre a pele, tá? Aí nós temos aqui uma salamandra, tá? Que é um outro animal também chamando a atenção. Aqui embaixo uma outra salamandra, também se destaca muito na região onde fica. E aqui não são somente animais ou plantas, mas qualquer ser vivo pode ter essa coloração de advertência. A gente tem aqui um cogumelo chamado amonita, é um dos cogumelos mais venenosos que existem. E é um cogumelo que tem uma coloração que chama muita atenção na região onde ele vive. Geralmente os cogumelos eles têm uma coloração mais parecida com troncos de árvore, com o solo, e esse chama realmente muita atenção, justamente porque é de muito veneno, apresenta muito veneno. Agora, meninos, para a gente poder concluir, nós vamos ouvir aí um vídeo que vai falar um pouquinho sobre essas relações ecológicas, para a gente poder compreender melhor. Vamos ficar atentos. Be happy. Um ajuda o outro, espécies bem distintas. Mutualismo fácil faz parte das suas vidas. A abelha pega o néctar como um alimento, leva o pó da planta outra, promovendo casamento, relação de cumplição. Tudo está em jogo, território, acasalamento. Até o seu almoço vejo dois leões brigando ferozmente por um pedaço de carne que não tampa nem seus dentes. Chamamos de quilinitos, esse caso very well, né? Como sua madruga que não paga o aluguel. Peixe que se esconde no pepino do mar, que serve proteção contra predadores no mar. Se aproveita do outro sem prejudicá-lo, comercialismo tá na área, eu sei do que eu falo. A rema se aproveita do tubarão, se não tomar cuidado vai virar a refeição. Parasitismo, para com isso, de levar os outros pro fundo do poço. O carrapato do meu cachorro, mas parece um vampiro, tá me deixando louco. É canibalismo, que tem situação, animais fazendo sua espécie uma bela refeição. Sociedade como formigas, é incrível observar, cada um tem uma função pra ajudar a própria casa. Já a colônia é um caso bem parecido, com um pequeno detalhe, forma apenas um indivíduo. Presa, predador, relação de predatismo, com o coelho e a raposa, estilo de alto risco. Bom, meninos, eu espero que vocês tenham entendido, espero que tenha ficado claro aí o entendimento para vocês, que vocês tenham entendido os exemplos, as diferenças entre as relações ecológicas, e agora eu preciso que vocês partam então para fazer a leitura no livro, para ver se realmente ficou tudo bem entendido, e depois vamos para a unidade 4, assistir aos vídeos, fazer a leitura, marcar as dúvidas, e qualquer dúvida, meninos, vamos no grupo do 7º ano, façam as perguntas e preparem-se. Preparem-se dando uma lida, uma olhada em todo o caderno 1, que vai ser o conteúdo da nossa prova, porque na quinta-feira, depois eu vou só confirmar com vocês o horário certinho lá no grupo, mas na quinta-feira nós vamos fazer uma aula online. E aí nessa aula eu vou responder as dúvidas de vocês e vou fazer umas perguntinhas também para ver o que vocês estão estudando e como é que vocês estão entendendo o assunto. Tudo bem, galera?
Por hoje é só, pessoal. Fiquem bem, fiquem em casa e até quinta.